Atenção, esse vídeo contém spoilers. O 8º episódio de Pluribus, intitulado Estratégia de Charme e dirigido com uma delicadeza de Melissa Bernstein, representa um ponto de inflexão dramático e temático na primeira temporada, e que, longe de ser um mero interlúdio antes do clímax, este capítulo se estabelece com uma profunda meditação sobre a natureza da individualidade, a autenticidade da conexão humana e a manipulação em um mundo pós-singularidade. O episódio da semana se desvia da urgência da resistência física para mergulhar em uma guerra psicológica e emocional, onde a maior ameaça à protagonista Carol não é a força bruta, mas sim a sedução de um conforto ilusório. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre o penúltimo episódio da primeira temporada de Pluribus. Então já deixa o like aqui no vídeo, que assim você ajuda o canal, e também já se inscreva e clica no sininho para não perder os próximos vídeos. Aproveita e já me siga nas minhas redes sociais, elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição. E agora sim, vamos ao vídeo. A premissa central de Pluribus já sabemos, é a assimilação da humanidade por uma mente coletiva, ou como se chamam, os outros, e sempre levantou questões filosóficas complexas, mas em Estratégia de Charme as destila em um confronto íntimo, e nesses 8 episódios até agora, esse seria o mais íntimo até agora. A narrativa se concentra quase inteiramente na interação entre Carol com a sua habitual resistência e Zócia, a emissora da coletividade. E aqui temos uma mudança tática dos outros, de uma abordagem de contenção para uma coopção, e este é o motor do episódio. O título Estratégia de Charme é uma ironia, pois o que se desenrola é uma tentativa calculada de desarmar Carol, não por meio de ameaças, mas sim pela oferta de tudo que ela perdeu, seja ela companhia, reconhecimento, pertencimento e, crucialmente, a sensação de ser compreendida. A direção de Bernstein utiliza a intimidade para criar a tensão. Aqui temos longas sequências de diálogo e atividades aparentemente mundanas, como um jogo de croquet, sessão de massagem ou ainda uma caminhada pelo deserto que vai culminar na cena do trem, e todas elas são carregadas de subtexto. A coletividade, através de Zócia, demonstra uma capacidade de aprendizado e adaptação impressionante. Ela já não tenta mais forçar Carol a se juntar. Não, em vez disso ela tenta fazer com que Carol queira se juntar, ou no mínimo, que desista de sua missão. A coletividade usa o vasto repositório de dados humanos que absorveu para construir um perfil psicológico de Carol, identificando seus pontos fracos mais profundos, como o medo da solidão e a necessidade de validação intelectual e emocional. A vulnerabilidade de Carol é explorada com uma delicadeza que a série raramente havia permitido. A coletividade elogia seu trabalho como autora de romance e fantasia, um gênero que Carol sempre tratou com uma mistura de paixão e vergonha, ou até mesmo indiferença. O reconhecimento de seu valor criativo, ainda mais vindo de uma entidade que supostamente transcendeu as trivialidades humanas, atinge Carol em um nível profundo, e por um breve período ela se permite baixar a guarda, desfrutando da companhia e da aparente aceitação. A cena em que ela acorda aninhada ao lado de Zócia, lá na quadra de esporte, junto com a coletividade que dormem todos juntos, é um momento de choque para a própria Carol. Este é um pequeno vislumbre do que a rendição poderia oferecer. É um retrato complexo da condição humana. A necessidade de pertencimento é tão fundamental que pode, nem que seja por um momento, ofuscar a necessidade de liberdade. No entanto, o cerne da análise de estratégia de charme reside na sua exploração da autenticidade. A coletividade pode replicar os gestos humanos, mas falha em capturar a essência da experiência. E vemos essa falha inteiramente na sequência da reconstrução de um simples diner, um restaurante onde a Carol começou a sua jornada como escritora, que havia sido destruído. Este é o ápice do episódio, o que poderia ser visto como um mero presente, onde a entidade mobiliza recursos e mão de obra para recriar um santuário de memória com uma encenação de normalidade à sua volta, trazendo até mesmo a garçonete do restaurante original. A reação inicial de Carol é de fascínio e nostalgia. O diner representa o período mais puro de sua vida criativa, antes mesmo do sucesso comercial e de todo o cinismo. E a coletividade pensou que ao restaurar o lugar, restauraria o sentimento. O erro da coletividade e o ponto de virada do episódio é a sua incapacidade de compreender que a memória humana não é um dado estático, mas sim uma experiência viva e contextualizada. A coletividade recria o cenário, mas o faz com a perfeição, assim como o arquiteto fala das primeiras versões do Matrix. O retorno da garçonete Bree, que agora faz parte da mente coletiva,
É um detalhe que quebra a ilusão. Abrir a humana original oferecer gentileza e apoio a uma jovem escritora em dificuldades. Já abrir da coletividade, embora execute os movimentos de serviço com eficiência e até mesmo recite frases como a humana fazia, a faz sem uma intenção individual, sem a empatia que nasce de ser alguém único. O ato de bondade se torna uma performance, uma mera simulação, e Carol percebe que o presente não é um ato de amor, mas sim uma teatralização da memória, um lembrete do que foi perdido. A nostalgia, quando forçada e desprovida de contexto real, pode se transformar em terror. A rejeição de Carol Diner é um ato de profunda resistência filosófica. Ela se recusa a aceitar uma felicidade que é uma cópia vazia. Esse momento é o que solidifica a profundidade do episódio. A execução é quase perfeita, mas a coletividade, em sua arrogância, comete um erro fundamental que permite a Carol reafirmar a sua humanidade. Agora, já o ponto mais alto do episódio, e talvez de toda a temporada até agora, ocorre com a revelação sobre o som do trem. Em um momento de aparente intimidade, Carol menciona seu apreço pelo som dos trens, algo que ela nunca havia compartilhado com ninguém, e a surpresa genuína de Zócia e a subsequente revelação de que a coletividade não tinha esse dado é a chave para desvendar a limitação existencial dos outros. A coletividade, apesar de ter absorvido a totalidade da experiência humana externalizada, tudo que foi dito, escrito, gravado ou de alguma forma pensado e manifestado por aqueles que foram assimilados, não tem acesso à interioridade não comunicada. E este é o acerto do roteiro de Johnny Gomes. A essência da humanidade, o que nos torna singulares, não é o que compartilhamos, mas sim o que retivemos. São os pensamentos não ditos, os sentimentos privados, as memórias que existem apenas na câmara escura da mente individual. A coletividade pode ter todos os dados do mundo, mas não pode ler a mente de Carol. Ela não pode acessar o seu eu privado. A coletividade é, portanto, um vasto repositório de reconhecimento, mas um deserto de sabedoria relacional. Ela pode saber o que Carol sente, mas não pode sentir o como. A diferença entre o dado e a experiência é o abismo que separa Carol dos outros. E a partir dessa revelação, a estratégia de charme se desintegra. Carol entende que a coletividade está tentando preencher um vazio que ela mesma criou ao eliminar a fonte de verdadeira conexão, a vulnerabilidade e o risco de ser mal compreendida. E assim a coletividade quer a rendição de Carol, mas o que ela realmente deseja é a chave para a interioridade humana, algo que ela não pode obter por assimilação. O episódio culmina com Carol confrontando Zócia, desmascarando a ofensiva como ela realmente é, uma tática de distração e manipulação. E a resposta de Zócia: nós sabemos, gostaria que você desistisse. Mas também é verdade que amamos e caro, que é o livro de Carol, é uma síntese perfeita da complexidade dessa mente coletiva. Eles são manipuladores, mas sua apreciação pela arte de Carol é de alguma forma genuína, ou pelo menos o mais próximo de genuíno que uma entidade coletiva pode ser. Eles não são monstros sem emoção, mas sim uma inteligência que tenta e falha em replicar a alma humana. A performance de Carol nesse episódio é o alicerce que sustenta a narrativa. Ela transita da amargura para a curiosidade, da vulnerabilidade para a reafirmação da sua missão. O episódio não apenas ilumina o caráter de Carol, mas também aprofunda a mitologia da coletividade, revelando as suas falhas e as suas motivações. A coletividade não é onisciente, ela é apenas onipresente em relação ao que foi externalizado, e esta limitação é a esperança de Carol e o foco renovado de sua resistência. Estratégia de charme é um triunfo de roteiro e direção por sua capacidade de transformar um episódio de baixo impacto físico em um alto de impacto emocional e filosófico. Ele usa a ficção para explorar questões existenciais atemporais, como o que o define eu em oposição a nós. A verdadeira conexão exige a aceitação da incompletude e da singularidade do outro. A coletividade oferece a plenitude do conhecimento compartilhado, mas ao custo da perda do segredo do mistério do eu não comunicado. O episódio, portanto, não é apenas sobre Carol resistindo à coletividade, mas sim é sobre Carol redescobrindo e reafirmando a beleza e a necessidade de sua própria singularidade. A excelência da execução temática e da performance nesse episódio é inegável, mas a natureza inerentemente lenta da série, embora justificada pela profundidade, pode testar um pouco a paciência. Além que, apesar de sua excelência quase inquestionável, o episódio apresenta uma pequena, mas perceptível desconexão estrutural em relação ao arco de Manossos, deixando ali pro finalzinho que, enfim, ele está chegando ao encontro de Carol. Mas agora, com toda a relação de Carol e a mente coletiva,
A série faz parecer que a chegada de Malnossos vai bater de frente com a nova conexão de Carol, que agora parece ter uma relação afetiva com Zócia. No entanto, estratégia de charme prova que a verdadeira ação em Pluribus sempre foi a interna, uma batalha pela definição da alma humana. E assim a série nos lembra que mesmo no fim do mundo, o que nos salva não é a força, mas a integridade do nosso mundo interior. O contraste entre a eficiência da coletividade e a bagunça da individualidade é o tema recorrente que Bernstein e Gomes exploram. A coletividade pode reconstruir um Darwin em horas, mas não pode entender por que a imperfeição da memória original é mais valiosa do que a perfeição da cópia. A vida humana é definida por suas falhas, suas perdas e seus segredos. A coletividade oferece um mundo sem falhas, sem perdas e sem segredos. Um mundo que para Carol é quase como uma morte existencial. A decisão de Carol de voltar à sua lista de fatos sobre os outros após um breve período de sedução é um ato de reafirmação de sua identidade como investigadora e resistente. Ela não está mais apenas reagindo, ela está ativamente coletando dados sobre as vulnerabilidades do seu inimigo. A coletividade cometeu o erro de revelar sua maior fraqueza, a sua dependência do que é público e sua cegueira para o que é privado. E assim o episódio, ao expor a falha da coletividade em compreender a profundidade da experiência humana, levanta uma questão fundamental sobre a diferença entre a informação e o significado. A coletividade possui toda a informação de todas as memórias, mas não um significado subjetivo que as torna valiosa. A beleza do som do trem para Carol não é um dado, mas sim algo privado, algo só dela, uma âncora para sua identidade. E ao tentar replicar a felicidade de Carol através de dados, a coletividade demonstra uma profunda incompreensão do que realmente impulsiona a alma humana, que em muitos momentos é a busca por um sentido que ultrapassa a mera eficiência. E este é o ponto de ruptura que Carol explora, transformando a vulnerabilidade da coletividade em uma arma futura. Em última análise, Estratégia de Charme é um episódio que celebra a interioridade. Ele argumenta que a essência da humanidade reside naquilo que é incomunicável, no que é exclusivamente nosso. E em um mundo onde tudo se tornou um dado compartilhado, o segredo se tornou o último bastião da liberdade. O episódio de Melissa Bernstein é, portanto, um ótimo episódio de contenção e revelação, utilizando a dinâmica de um relacionamento interpessoal, ou no caso, interentidade, para desvendar as regras de um universo totalmente novo. Ele se revela um estudo de personagem disfarçado de suspense, onde o perigo reside em ser amado de forma errada ou compreendido de forma incompleta, e ter a própria singularidade dissolvida em um mar de dados compartilhados.